Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, boa noite para todas, que a paz de Jesus nos envolva e nos inspire. É com muita alegria, com muita satisfação que a gente comparece aqui hoje para estarmos juntos, apesar da distância física, em torno da doutrina espírita, do nosso amado Evangelho. E por isso, aproveito aqui os momentos iniciais para agradecer a Dorinha pela paciência, pela confiança, porque nós somos chamados por muita generosidade, muita caridade dos nossos amigos para falar do Evangelho, e isso representa para nós um, um momento particular de muita gratidão. E hoje a gente separou o tema Um Olhar sobre a Transformação Moral, e devemos dizer, antes de mais nada, que as nossas reflexões aqui, elas precisam ser à luz da doutrina espírita e do Evangelho, ainda que cientes, vamos dizer assim, de que a gente está distante da verdade, mas que com a luz da doutrina espírita e do Evangelho, a gente tem novas perspectivas e novos direcionamentos para que verdadeiramente alcancemos esse objetivo maior, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Aqui é preciso reconhecer que a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo são como que placas, como que oásis também no nosso caminho, alimentando o espírito e direcionando a caminhada. Portanto, quando a gente fala um olhar sobre a transformação moral, a gente está distante ainda da verdade, portanto, sem condições de examinar a questão nos seus mínimos detalhes e nas suas mínimas consequências. Mas, em verdade, a ideia aqui é reunir ferramentas que a doutrina espírita nos proporciona para que a gente possa caminhar com segurança, compreendendo o que nos for possível. Então, a princípio, talvez nos seja necessário pensar um pouquinho sobre os processos de transformação. Há transformações mais, vamos dizer assim, em termos da forma, como um tronco de uma árvore que é transformado em um móvel, como uma mesa, uma cadeira, um banco, um guarda-roupa, uma prateleira, enfim. Há essa transformação, em essência não houve mudança. Era madeira e prossegue madeira, mas mudou a forma de uma maneira tão brusca, né? Não repentina, mas brusca, que já não é mesmo o mesmo nome, já não se dá o mesmo nome. Da mesma forma, a gente compreende outros tipos de transformação, como, por exemplo, a transformação que se dá nos átomos, que, mediante as ligações que fazem com outros átomos, se convertem mesmo em outra substância. Como que havendo ali uma mudança, uma transformação tão intensa que já seja outra substância, mediante as moléculas, as ligações, enfim. Nós não chamamos dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio de tão somente dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. A gente dá um nome para isso. E a gente já não reconhece ali tão somente o oxigênio e o hidrogênio, mas uma ligação que os convertem em uma outra substância. Dependendo de como estiver ali a constituição da molécula, muda cor, muda sabor, muda cheiro. Então, há uma transformação mais intensa. Sem pender aqui para nenhum lado, qual é o processo da transformação moral, se é uma transformação apenas da forma, ou uma transformação mesmo da essência. Aqui a questão seria bastante profunda, mas o interessante da gente pensar nesses processos, e existem outros processos de transformação, é perceber que quando a gente diz transformação, a gente está falando de uma mudança muito grande. Nós estamos falando de uma mudança profunda. E nessa hora, talvez seja
justo a gente pensar, meu Deus, uma transformação moral. É preciso, então, mudar o ser, mudar a minha parte moral de uma maneira muito intensa. E a compreensão, ou essa compreensão, precisa se dar à luz da doutrina espírita. Por quê? Mesmo com a doutrina espírita, a gente pensa esse processo, então, de transformação moral como um processo muito brusco, muito violento. Um processo que nos, vamos dizer assim, um processo que nos negligencia a condição de seres imortais. Por quê? Porque nós imaginamos um processo de transformação moral como um processo brusco, repentino, imediato. E é curioso quando a gente olha para a natureza, para esses processos de transformação que existem na natureza, para que a gente tenha uma condição maior de entender como esse processo de transformação se dá conosco. Nessa hora, eu me lembro sempre de uma fala de Emmanuel, uma frase de Emmanuel, que está em várias mensagens, na verdade. Ele diz assim: não te creias capaz de trair o espírito de sequência que rege os fenômenos da natureza. Há um espírito de sequência. O que nos deixa a dica, portanto, que esse processo de transformação moral, assim como todos os outros processos da natureza, embora represente uma mudança profunda, intensa, não se dá da noite para o dia. Não se dá da noite para o dia. É um processo que vai aos pouquinhos acontecendo, como, por exemplo, a mudança e os processos de transformação de um corpo físico. Uma criança que pretendesse se tornar adulto da noite para o dia seria uma criança frustrada. Essa mudança acontece de maneira tão gradual, tão lenta, que quem convive conosco todos os dias tem dificuldade de perceber. E aí, às vezes, a gente se assusta quando vê fotos do passado, fala, meu Deus, como eu mudei, e não percebi. É assim a transformação moral. É assim a transformação moral. Um processo em que a gente nota cada vez mais a ação do Criador na criatura, orientando a transformação. Porque o processo de transformação moral também não é um processo que testa todas as possibilidades, que vai para todos os caminhos, porque é sim um processo orientado, um processo guiado. De maneira que a gente nota que a gente não vive situações à torta e à direita. A gente não vive situações aleatórias. Nós vivemos situações com propósito. Esse processo de transformação moral é um processo guiado e orientado. Porém, apesar de a gente saber disso, dessas informações não serem exatamente novas, o que a gente nota é que, na prática, talvez a gente ainda pretenda uma transformação brusca. Talvez a gente ainda pretenda uma transformação da noite para o dia. E isso se dá nos mínimos detalhes do dia a dia, como, por exemplo, a gente nota uma pessoa que nunca cultivou o hábito da leitura. E ela acredita fielmente que da noite para o dia ela vai conseguir ler um livro de 400 páginas. Com a letra Arial 9. Não vai. Não vai. Porque não existe ninguém que sai da não leitura para a leitura dinâmica num tempo de um dia. Não existe isso. Da mesma maneira, e aqui há uma fala de Emmanuel que eu gosto bastante, lá no livro Fonte Viva, no capítulo 25, ele diz assim: somos milênios de treva contra a luz nascente. Essa compreensão nos ajuda a perceber que a gente está mais habituado a ficar na treva do que caminhar na luz. E que, portanto, esse processo de transformação moral vai pedir de nós bastante paciência.
Ninguém que não está como que habituado no perdão conseguirá perdoar de uma hora para outra. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas precisam de tempo. Precisam de tempo. Nós estamos vivendo um processo. A transformação moral é um processo. Guiado, orientado, sim, mas não perde a característica de sequência. Nós estamos dizendo isso porque nos parece que, na prática, a gente acredita que esse processo pode se dar por meios violentos. E a violência aqui nem sempre se dá pela agressão direta, mas às vezes por nós nos impormos um jugo tão pesado que a gente cansa e desiste da caminhada. Então, eu não construí o amor dentro de mim. Como é que eu quero amar de uma hora para outra? Se eu não trabalhei o perdão, como é que eu quero perdoar? Da mesma maneira, se eu alimentei o egoísmo por diversas dezenas de milhares de encarnações, como é que agora eu quero simplesmente ser altruísta? Se eu venho de milênios e milênios de cultivo do orgulho, como é que agora eu posso pretender a humildade? E é curioso porque a gente acredita fielmente que esse processo pode se dar na base da imposição. Então, a pessoa é profundamente orgulhosa, mas agora ela virou espírito, então ela quer ser humilde. E aí ela cai em dois erros muito comuns, muito frequentes mesmo, que mais atrapalham do que ajudam, que é o erro de negar o orgulho que ainda carrega e o erro de pensar que a humildade é uma questão de aparências. Transformação moral está dizendo, sobretudo porque é moral. Nós estamos falando da moral. Isso é uma questão interna. Nós não estamos falando de uma mudança de ação, porque a ação já é consequência. A ação não é causa, a ação é efeito. A minha ação, ela é efeito do que eu cultivo dentro. Assim as minhas palavras, e como Emmanuel vai dizer no livro Palavras de Vida Eterna, assim também os nossos pensamentos, as nossas ideias. As ideias, a palavra e a ação são efeito de sentimentos que eu cultivo no coração. Então, quando nós falamos de humildade, nós estamos falando de algo que será cultivado no coração. A ação e a palavra são consequências. Então, a gente olha um orgulhoso tentando ser humilde. E é claro que esses processos, eles têm dessas coisas. A gente só não pode confundir o que é alcançar a meta com o que é trabalhar o processo para chegar na meta. Então, nós não vamos pretender uma humildade para amanhã, porque, em verdade, nós cultivamos ao longo dos séculos o orgulho. E agora sim, é preciso cultivar de novo, ao longo dos séculos, a humildade. Mas isso não pode ser com violência. E percebamos aqui que a não aceitação gera a violência. Eu não aceito o orgulho que existe em mim, o que, aliás, já é um orgulho. E aí eu falo, não, agora eu vou ser humilde. Agora mudei. Agora eu sou humilde, viu? Agora eu sou humilde. Mas a hora que a gente vai para o dia a dia, para situações, a gente vê que tem limite. Que essa humildade tem limite. E, portanto, não é uma humildade verdadeira. Claro, de novo, volto a dizer, há os processos. Enquanto a gente se transforma, a gente tem características dos dois pontos. Então, existe uma transição de orgulho para humildade. Naturalmente, nessa transição, a gente acaba experimentando as duas coisas.
Mas é preciso ter a compreensão de que a humildade não vem de uma hora para outra, para que a gente não se perca no processo. Para que eu compreenda que tem coisas que, por mais que são frutos do meu orgulho, eu ainda tenho dentro de mim. E eu tenho que aceitar que tenho. Eu ainda sou orgulhoso mesmo, ainda sou egoísta mesmo. Então, a nossa ideia aqui hoje, o nosso propósito aqui hoje, é perceber que a transformação moral, ela ocorre num processo de equilíbrio e não em processos de extremo. O que eu quero dizer? Quero dizer que existe um extremo, que é, eu quero mudar amanhã. Vou dormir Gustavo e acordar Chico. É assim mesmo. É na base da força, porque senão não muda. Tem que ser assim. Esse é um extremo. Que, na verdade, mais se perde do que transforma. A pessoa se impõe um jugo tão desconectado dela mesma, que ela até acha que mudou, mas basta algumas situações acontecerem para ela perceber que não mudou nada. Então não é nem esse extremo de pretender uma mudança para amanhã, mas também não é o extremo da permissividade que muitas vezes a gente alimenta, dizendo assim, não, eu sou assim mesmo e é isso. Ponto final, não vou mudar, eu não consigo mesmo, então, não. Então a gente quer aqui encontrar ou buscar perceber um caminho do meio. Um caminho do meio. Que é certo que a gente quer operar essa transformação moral na base da violência, penso eu que aqui não há discussões. É a afirmativa que não padece dúvida. Porque nós observamos a nós mesmos e os outros e a gente nota que muitas vezes a gente quer sim uma transformação repentina. Então eu nunca li antes, agora eu quero ler um livro de 400 páginas. Eu nunca meditei um segundo sequer, agora eu quero ficar 10 minutos em meditação. Não é assim que acontece. Não é assim. Então, eu fui dezenas e dezenas de encarnações alimentando o egoísmo. Não vai ser nessa que eu vou me livrar deles 100%. Só que essa compreensão, ela se aprofunda quando a gente estuda duas questões do Livro dos Espíritos que nos auxiliam a perceber ou nos auxiliam a aceitar essas partes nossas que não são tão boas assim, e a gente começa a perceber que essa aceitação é fundamental para o processo de transformação moral. Para o processo de transformação moral. Que nós estamos falando das questões 728 e 729. Na questão 728, Kardec pergunta assim: a destruição é lei da natureza? A pergunta parece inocente, mas ela não é. Por que ela não é? Porque anteriormente foi estudado a questão da lei de conservação. Então, conservar é uma lei natural, e, portanto, pensar conservação e destruição, ambas como leis naturais, parece um paradoxo, para não dizer uma contradição. Então, a pergunta não é ingênua. E não é ingênua porque, se a destruição não fosse lei da natureza, haveria um grande problema a ser resolvido. Se a destruição não é lei da natureza, por que a natureza se destrói? Só que a destruição é lei da natureza, então a gente vai para outra questão. Se a destruição é lei da natureza, como é que a gente pode entender que conservação e destruição sejam leis naturais, ao mesmo tempo? Mas antes da gente ir para essa questão, que é a questão 729, em outras palavras, é a questão 729, é preciso pensar na resposta da questão 728. A destruição é lei da natureza? Resposta: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então a chave do entendimento aqui
para a gente compreender destruição como uma lei da natureza, é perceber que ela não é um fim em si mesmo, mas antes, ela é um meio para se atingir um fim. É por isso que é muito, muito bacana a gente olhar o que eles estão dizendo. O que chamais de destruição não passa de uma transformação. Então, o que é transformar? É destruir para regenerar. O que é transformação moral? É quando eu destruo o que era para renascer o novo. Entre aspas, destruir o homem velho para que o novo possa renascer. Então a destruição ela tem um fim, que é a renovação e melhoria dos seres vivos. Destrói o que não ficou bom para se construir algo melhor. Então não é uma lei de destruição, é uma lei de transformação. Transformação. Só que talvez essa ideia alimente a pretensão de que as coisas precisam se dar na pancada. De uma hora para outra e vamos destruir. E essa é a dúvida que Kardec apresenta na 729. A pergunta é muito inteligente. Ele diz assim: se para a regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? A pergunta é inteligente, porque se é preciso destruir para regenerar, por que diabos existe a lei de conservação? Vamos destruir sempre. Destrói, reconstrói até ficar perfeito. Por que não? Por que não? Por que conservar? Não seria um apelo a conservar o que é imperfeito? Cercar os seres vivos de meios de conservação não é um apelo para conservar o que é ruim? Se é preciso destruir para regenerar, vamos destruir sempre. Só que os espíritos dão uma resposta emblemática. Emblemática. Qual a resposta? Se a destruição se faz necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e conservação? Resposta: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Então a destruição tem um tempo para ocorrer. Olha que interessante. Toda destruição antecipada obsta, atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Essa é uma resposta profunda, muito profunda. E eu confesso que não havia entendido essa resposta até pensar, ou até ser sugerido a pensar, em uma parábola de Jesus. Como assim a destruição tem um tempo para ocorrer? Como assim, se a destruição acontecer antes da hora, ela atrapalha, ela obsta o desenvolvimento do princípio inteligente? Como assim? A parábola que me refiro é a parábola do joio e do trigo. Parábola do joio e do trigo. Que é mais ou menos assim. Um homem semeou boa semente no seu campo. Veio a noite, os servos estavam dormindo e o inimigo semeou o joio. Depois de um tempo, quando começou ali a crescer, os servos perceberam a presença do joio e foram no senhor do campo perguntar: Senhor, tem joio no campo. E aí o senhor respondeu: foi o inimigo que semeou o joio. Porque eu mesmo semeei boa semente. Aí os servos perguntam: quer que arranquemos o joio? Olha a pergunta. Vou trocar as palavras só para fazer a ligação aqui. Quer que a gente destrua o joio? Aí o Senhor responde assim: não. Deixai-os crescer juntos. Porque agora, se a gente for lá arrancar o joio, talvez a gente vá desenraizar também o trigo. Olha que sabedoria. Porque o joio
Ele se difere do trigo porque ele tem a aparência de trigo, mas ele não tem a essência do trigo. O joio é igualzinho ao trigo, só que não tem a semente, não tem o fruto, só tem a aparência. Se a gente vai arrancar o joio antes do período da colheita, não será possível diferenciar uma coisa da outra e talvez a gente tire trigo pretendendo tirar apenas o joio. Por isso que a destruição tem um tempo. Percebe que o pensamento de querer destruir a todo tempo também implica na ideia de que não tem nada bom feito. Não tem nada bom feito. Mas como não tem? Como não tem? É preciso de tempo para a gente perceber o que está bom já e o que não está. Se a gente começa a destruir sem parar, a gente também vai destruir o que é bom. Porque é o tempo que diz o que é bom e o que não é. Deixe o joio e o trigo crescerem juntos. Na hora da ceifa, a gente faz a separação. Porque aí sim, na hora da ceifa, a gente consegue diferenciar uma coisa da outra. Para a gente tornar esse entendimento mais prático, vamos dar um exemplo. Pensemos em um espírito orgulhoso. Né? Faz uma força aí, para a gente pensar num espírito orgulhoso. Para ele se converter num espírito humilde, é preciso livrar-se do joio do orgulho. Porque o orgulho é um joio. Só que se, talvez, a gente for com muita sede ao pote e querer dizimar o orgulho antes da hora, talvez a gente vá gerar uma falsa humildade, uma noção de falsa humildade que, na verdade, ainda é orgulho. É preciso que as coisas se deem ao longo do tempo, para que a gente vá transformando o orgulho. Assim, por exemplo, a vaidade. Talvez se a gente pretender, da noite para o dia, arrancar a vaidade de uma pessoa, a gente vai levar junto o trigo, que é a autoconfiança. E aí, a pretexto de tornar a pessoa mais humilde, mais, vamos dizer assim, menos pretensiosa, talvez nesse pretexto, ou com esse intento, a gente vai deixar ela frágil, porque ela não vai ter mais autoconfiança. Não dá para arrancar, às vezes, o joio da vaidade sem arrancar o trigo da autoconfiança. Às vezes, não dá para arrancar o joio do egoísmo sem arrancar o trigo da conservação de si mesmo. É preciso deixar as coisas acontecerem para que a gente possa perceber quando é que é o joio e quando é que é o trigo. Que hora é vaidade, que hora é autoconfiança, para que eu trabalhe a minha vaidade. Para que eu trabalhe a minha vaidade. E assim vai se dando o processo de transformação moral. É quando, no decorrer do tempo, eu começo a notar os momentos em que eu poderia ter agido de maneira melhor e não agi. Os momentos em que eu fui motivado por razões menos felizes para que eu possa verdadeiramente operar essa transformação. E claro, há aqui um ponto fundamental para a gente compreender. Quando a gente fala transformação moral, naturalmente a gente pensa na fala do Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. E talvez ainda aqui a gente pretenda uma ação violenta. Vou domar minha má inclinação. Então, agora eu não sou mais vaidoso. Estou domando. Não sou mais orgulhoso. Vou domar o orgulho. Agora vai ser na força. Vai na base da força. Só que todos os ensinos de Jesus e dos Espíritos cooperam para uma visão mais misericordiosa.
mais misericordiosa. O que é domar as más inclinações? Porque veja que é domando as nossas más inclinações que o processo de transformação moral vai se dando. Eu vou domando o meu orgulho, domando a minha vaidade, domando a minha soberba, domando a minha avareza, e nesse processo, dentro de mim, vai acontecendo uma transformação, que ao longo do tempo ela é percebida. Então, o que é a transformação moral? Como é que a gente reconhece a transformação moral? Quando a gente olha para 5, 10, 20 anos atrás, e fala assim, puxa, tem coisa que eu fazia antes que eu achava que era certo. E hoje eu já percebo que absurdo que é. Transformação moral. Teve uma hora, teve um momento nesses anos que falou assim, agora acabou. Agora eu não faço mais isso. Não. Foi um processo um pouco mais gradual. A gente vai mudando as perspectivas, porque a vida vai trazendo situações, chegam pessoas novas, com conhecimentos novos. A gente vai amadurecendo e a compreensão vai se aclarando, se alargando. Não é um processo assim. Tem hora, ele tem o seu momento. Como há o momento de arrancar o joio. Há a hora certa de arrancar o joio. Todo mundo que chegou e falou assim, agora eu vou mudar de atitude e conseguiu mudar, é porque ele já viveu um processo de mudança antes. Ele podia até não saber. Como, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, o Saulo mudou, foi só Jesus aparecer para ele e o Saulo mudou. Então leia Paulo Estevão. Leia Paulo Estevão e você vai ver que foi processo de muito tempo. E claro, nós não estávamos falando de um espírito infantil. Né? Nós estamos lidando, quando a gente fala de Paulo, nós estamos lidando de um espírito que estava perdido ali na sua personalidade, Saulo. Mas a gente percebe que o contato com Estevão vai provocando nele uma transformação. O processo começa ali. Ele encontra Jesus e ali é o ponto de virada. Mas também não é o fim da transformação. Só lá para frente é que a gente vê, né, talvez ali lá para os finais, nos capítulos finais, é que a gente vê um Paulo transformado por Jesus. A coisa não é tão simples assim como a gente pensa. Então, a gente percebe que a transformação moral ela é uma consequência desse domar das más inclinações. Então, há uma pergunta a ser respondida. Como domar as más inclinações? É um processo violento? Olha, penso que não. Penso que não. E aqui vamos percorrer alguns textos para perceber boas maneiras de lidar com as más inclinações. Porque a gente percebe que a má inclinação, as paixões excessivas e tudo, são joios que estão crescendo junto com o trigo. É preciso separar uma coisa da outra. E talvez esse processo de separação é que nos requisite assim o tempo. Muitas vezes, quando a gente vai falar de orgulho, de egoísmo, a gente pensa assim, tenho que lutar contra o meu orgulho. Meu Deus, eu sou orgulhoso demais. Nossa, eu sou muito orgulhoso, então eu sou humilde agora, vou tentar ser humilde. E aí o que acontece é que a gente percebe que, na maior parte das vezes, há como que um mascaramento. A pessoa até acha que ela está se tornando uma pessoa mais humilde, mas é só o orgulho que está vestindo uma máscara. É muito interessante, muito importante a gente pensar que quando a gente fala de transformação moral, nós estamos falando de um processo interno. Domar as más inclinações para promover uma transformação moral é um processo interno. E nessa compreensão é importantíssimo lembrar que falas, palavras e ações são externos. São processos externos. Palavra e ação já é consequência. Já é consequência de uma transformação que está acontecendo. Ou de uma característica que está interiorizada.
palavra e ação já é consequência. Mas, mais ainda, Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo chamado Na Palavra e na Ação, ele vai dizer que, inclusive, as ideias são efeitos, são consequências. Qual que é a fonte? O sentimento. Ou antes ainda, né? A emoção. Emmanuel vai dizer, a emoção plasma a ideia gera as ações. O coração inspira o cérebro dirige a existência. Então, quando nós estamos falando de um processo de transformação moral, nós estamos falando de um processo do coração. Do coração. Então, fica cada vez mais nítida a necessidade do tempo. Mas precisamos também compreender o que é esse transformar o coração. Ir domando as más inclinações para promover essa transformação. Então, mais uma vez, me volto aqui para a mensagem de Emmanuel, quando ele diz, nós somos milênios de trevas contra a luz nascente, para perceber que no nosso coração, ou na nossa história espiritual, nós alimentamos no nosso coração diversos vícios, diversos hábitos. E que talvez será uma luta demorada demais e cansativa demais se a gente pretender brigar com esses hábitos, combater mesmo com essas más inclinações. O processo de transformação moral, que perpassa ali esse domínio das más inclinações, não é um processo com base na força. Não pode ser. Sob pena de ser falso. Sob pena de ser de aparências. É preciso compreender um processo de transformação moral que busca a essência da transformação. Domar as más inclinações buscando a essência do processo. Como assim? A pessoa é orgulhosa. Aí ela quer amanhã não ser mais. Não é assim. Porque existem séculos e séculos da trajetória espiritual dela que ela alimentou o orgulho. Como é que ela vai transformar de uma hora para outra? Então aqui há dois caminhos possíveis das pessoas que empunham a arma, a espada, e falam, agora eu vou arrancar esse orgulho de mim, agora eu vou acabar com tudo. Existe uma outra proposta, que eu particularmente acredito seja mais efetiva. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ao falar desses círculos viciosos que a gente entra e que acaba alimentando as vaidades, o egoísmo, os vícios de toda a ordem, Emmanuel diz assim, nesse contexto, não será lícito de modo algum desprezar a rotina construtiva. Ninguém virou orgulhoso da noite para o dia. Como é que a gente vai virar humilde da noite para o dia? Mas a contribuição maior dessa mensagem de Emmanuel, que é o capítulo 20 do livro Pensamento e Vida, chamada Hábitos, a contribuição maior é porque ele dá uma diretriz. Uma diretriz. Muitos de nós estão brigando com o orgulho e com o egoísmo que carregam dentro de si, sob a justificativa de estar domando as más inclinações. Mas existe uma maneira mais efetiva. Emmanuel vai dizer aqui, ele diz assim, a evolução, contudo, impõe a instituição de novos costumes, a fim de que nos desvencilhemos das fórmulas inferiores, em marcha para ciclos mais altos de existência. Aqui Emmanuel deu uma nova diretriz. Para de brigar com o seu orgulho, para de brigar com o seu egoísmo e passa a instituir novos costumes. É por esse motivo, é isso que Emmanuel está dizendo, né? E aí ele prossegue. É por esse motivo que vemos no Cristo, divino marco da renovação humana,
todo um programa de transformações viscerais do espírito, sem violência de qualquer natureza, altera os padrões da moda moral em que a Terra vivia há numerosos milênios. Contra o uso da condenação metódica, oferece a prática do perdão. Perante a tradição de raça, opõe o fundamento da fraternidade legítima. No abandono à tristeza e ao desânimo nas horas difíceis, traz a noção das bem-aventuranças eternas para os aflitos que sabem esperar e para os justos que sabem sofrer. Olha, essa compreensão ela é lúcida e luminosa. Não tem por que brigar com o orgulho. Puxa, eu sou orgulhoso. Nossa, que coisa ruim. Meu Deus, eu sou... Não. Alimenta a humildade. Ah, mas como assim? Tem gente que está brigando com orgulho da seguinte forma. Eu vou acabar com o orgulho em mim. Como? Eu sou a pior pessoa do mundo. Para não ser orgulhoso, a pessoa vai para o outro extremo, que é o de se sentir como que negligenciável. Para não ser orgulhoso, a pessoa se despreza. E ela acredita que desprezando a si mesma, ela vai chegar na humildade. Olha, talvez você chegue na depressão antes de chegar na humildade. Então, o que a Emmanuel está propondo aqui é um outro caminho. Eu sou orgulhoso mesmo. Mas, para combater o meu orgulho, eu não vou me menosprezar. Porque esse caminho de menosprezo a si mesmo pode me levar a uma compreensão e um sentimento de que eu sou insignificante. E eu não sou. Ninguém é. Por isso nós dissemos, há um caminho mais misericordioso. Não é o caminho permissivo. Ah, eu sou orgulhoso mesmo, então vou continuar sendo. Mas não é o caminho da violência, que me conduz muito mais a uma tristeza do que a humildade. Então Emmanuel está propondo um novo caminho. Olha, eu sou orgulhoso mesmo, mas vou procurar alimentar a minha humildade. Como? Vou começar a alimentar a valorização do outro. Vou começar a valorizar o trabalho do outro, a ajuda que o outro me dá. Perante as coisas que me acontecem, eu vou começar a alimentar em mim como foi importante ter a ajuda de outras pessoas. Como eu realmente não era capaz de fazer tudo sozinho, que bom que o outro estava comigo. E o orgulho fica lá. Deixa o orgulho lá. Mas eu vou alimentando uma noção que eu já posso alimentar, porque qualquer um que busque analisar as situações com um pouquinho mais de evangelho começa a perceber. Então não vou brigar com o orgulho, eu vou alimentar a humildade. A humildade que faz a valorização correta do outro. A humildade que começa a me dar a noção de que eu não sou a pessoa ou a única pessoa importante desse planeta. E aí, naturalmente, ao longo dos anos, dos séculos, a gente vai se transformando. A gente vai se transformando, a gente vai se modificando. Ao longo dos séculos. Mas com um caminho que se aceita, em que eu me aceito, em que eu percebo as minhas deficiências, mas ao invés de brigar com as minhas deficiências, alimenta as qualidades. Alimenta as qualidades. Então, eu sou egoísta mesmo. Como é que eu vou combater o egoísmo em mim? Eu vou doar tudo que eu tenho. Calma, calma. Não precisa ser assim. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Não precisa ser assim. Tem um pouquinho mais de misericórdia. Como é que eu vou alimentar o meu altruísmo? Vou praticar a caridade. Eu ainda vou querer muito para mim. Eu ainda vou ser o centro das minhas atenções. Claro, naturalmente.
Isso é muito natural. Só que eu vou, ao longo do tempo, trabalhando comigo para pensar no outro. Eu não vou ficar discutindo comigo, nossa, como eu fui egoísta, que coisa ruim. Nossa, que sombrio, que espírito sombrio que eu sou. Você pode ir para esse caminho. Mas Emmanuel está dizendo, olha, tente tente um outro caminho. Não vou ficar brigando comigo porque eu sou egoísta, porque eu sou mesmo. Não vou me iludir. Sou mesmo. Só que eu também não vou paralisar aqui. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo? Meimei tem uma mensagem belíssima chamada A Escola da Bênção. E ela diz assim: pelo menos uma vez por semana sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Então, eu penso demais em mim, né? Eu vou ficar brigando comigo porque eu penso demais em mim? Não, eu vou começar a pensar no outro. O que eu posso fazer hoje para pensar em alguém que não sou eu? Para pensar em alguém além de mim? O que eu posso fazer hoje para sair de mim mesmo? E veja, Meimei diz pelo menos uma vez por semana. A cada 7 dias, eu vou pensar em alguém, cuidar de alguém, de maneira inesperada, sabe? De maneira espontânea. Eu vou buscar cuidar do outro, olhar para o outro. Quando eu não der conta, não dei. Acontece. Eu sou um espírito que há milênios alimenta o meu egoísmo. Agora é que as luzes novas do Evangelho me apontam uma outra direção. Então aí eu vou trabalhando. Eu sou vaidoso demais. Então vou começar a valorizar o trabalho do outro. Vou começar a olhar como que o trabalho do outro é bonito e verdadeiramente falando assim, que qualidades esse trabalho tem que eu posso verdadeiramente considerar ele um bom trabalho. Quais são as características aqui que às vezes a minha vaidade não está me permitindo ver. E aí, ao longo do tempo, as más inclinações são domadas. Não porque são violentadas e agredidas, mas é porque elas não mais são alimentadas. A diferença é essa. Eu não vou brigar com o meu egoísmo, eu só vou parar de alimentar ele. Que, aliás, se a gente for pensar bem, isso é o pensamento que Bezerra de Menezes oferta na mensagem A Diferença, que foi psicografada pelo Chico e escrita pelo Humberto Campos. A diferença em que Bezerra de Menezes se diz egoísta, orgulhoso, soberbo, avarento, apegado, etc, etc, e diz assim, mas tem uma diferença. Antes eu corria na direção dessas imperfeições, agora eu corro dessas imperfeições. Compreende? Não há um embate. Não, eu sou apegado. Então eu vou desapegar agora, eu vou doar tudo que eu tenho. Todos os meus bens. Meu salário eu não vou gastar mais comigo. Não precisa. Tendo um caminho mais misericordioso. Mais misericordioso. Na verdade, eu vou buscar compartilhar aqui um pouquinho das coisas. Vou investir em outras pessoas. E a gente vai lidando, né? Para encerrar, a gente queria só passar uma mensagem de Emmanuel, que chama Conquista Íntima. Está no livro Rumo Certo, é o capítulo 19. Conquista Íntima. Emmanuel vai comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. A conquista íntima, conquistar-se ou transformar-se. E Emmanuel diz assim: todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência, que tantas vezes gera rixas inúteis, é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Olha. Então, perante a impaciência, eu vou usar o remédio que alimenta a calma. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? Então, como é que eu vou alcançar a paciência se eu sou impulsivo?
justo lembrar que, assim como nos acomodamos obedientes para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio, a fim de educá-la, educando-nos. Essa é uma frase complexa, profunda. Mas Emmanuel está recuperando a ideia aqui do pensamento e vida. Né? Então, assentar a humildade na carteira do raciocínio. Olha, eu não preciso ficar brigando comigo porque eu senti raiva. Eu só preciso orientar a minha raiva. Orientar a essa energia de raiva, né? E aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Então, eu não vou brigar com a impulsividade, eu vou só reorientar. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para a avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração da benevolência. Olha a mudança de perspectiva. Alguém me criticou? Eu vou embater a crítica? Eu vou criar embate com a crítica? Não, vou demonstrar benevolência. É outro caminho. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. Olha. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servir. Quantas horas a gente gasta pensando e discutindo o mal? O que Emmanuel está dizendo, olha, você pode pensar no mal? Pode. Mas você poderia gastar o mesmo tempo e a mesma energia trabalhando para o bem. Divulgando o bem, semeando o bem, espalhando o bem. Por quê? Por que ficar nesse embate com o mal? Lembremos, a mensagem chama conquista íntima. Conquista íntima. Então, Emmanuel está dizendo para nós aqui de um processo de conquistar-nos. Para que nós nos conquistemos intimamente, no sentido de operar essa transformação moral. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. Por quê? Se eu sou impaciente, é preciso alimentar a paciência. E é justamente nos momentos em que eu estouro, em que eu fico inquieto, é que se mostra a melhor oportunidade de eu trabalhar comigo mesmo. Eu estou com vontade de voar no pescoço da pessoa, mas é justamente nessa hora que eu posso trabalhar comigo para escolher diferente. Para escolher diferente. Aí é domar as más inclinações, promovendo a transformação moral. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça para a tarefa que não é simples e não é fácil, mas isso não a faz impossível nem distante. É preciso persistir, porque em verdade nós somos chamados a isso. Sair daqui um pouquinho melhores, um pouquinho mais compreensivos, um pouquinho mais humildes, mais caridosos, para que ao longo do tempo a gente possa verdadeiramente completar essa conquista íntima ou essa transformação moral. Um grande abraço e até uma próxima, se Deus quiser.